Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba, 3-1 no Allianz Parque. Os gols do Verdão marcados pelo Arthur e o Rony fez dois gols do Rony Bike. E o Palmeiras subindo na tabela, agora fica a 2 pontos do líder, que é o Botafogo. E é questão de tempo aí, questão de rodadas para o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Estaremos reagindo aí àquilo que os comentaristas falaram após a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da vitória do Verdão sobre o Coritiba, 3-1 no Allianz Parque, grande festa da torcida. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo, tem mais 60 segundos do Benja nesse domingão. Ó, Palmeiras pegou o lanterninha do Campeonato Brasileiro. Gente, como é ruim esse time do Coritiba. Olha, Coritiba se queria montar um time fraco esse ano, ó. Eles atingiram a meta, viu? O último colocado, nenhuma vitória, possível rebaixado em 2023, mas era o adversário que o Palmeiras tinha. Piquerez, cruzamento perfeito, Arthur 1-0. Mike, cruzamento perfeito, Rony de cabeça 2-0. E aí, segundo tempo poderia ter sido 5 ou 6, mas o Palmeiras transformou esse jogo num jogo treino. O Dudu fez o gol, o VAR anulou, depois o Rony mais uma vez fez o terceiro gol. Palmeiras jogando fácil, tranquilo, sem qualquer problema. Olha, a única coisa que chamou a atenção nesse jogo foi que fazia tempo que eu não via a defesa do Palmeiras fazer a lambança que nem fez o Everton e o Luan. De resto, tudo normal. Amigo ligado aqui na Placar TV, o Palmeiras conseguiu uma vitória bem tranquila contra o Coritiba, um dos piores times do Campeonato Brasileiro nesse momento, em termos de pontuação, 3-1 dentro de casa, um jogo até cerca de 25, 30 minutos do segundo tempo, completamente favorável ao Palmeiras, um belíssimo gol marcado pelo Arthur no primeiro tempo, ótimo cruzamento do Piquerez, segundo gol do Palmeiras, um grande cruzamento do Mike da ponta direita para o Rony de cabeça, e o terceiro gol, bela arrancada do Dudu, que fez um grandíssimo jogo, por pouco também não fez o gol dele, acabou fazendo, mas estava impedido, que seria o quarto gol do Palmeiras, mas depois acabou servindo, né, o próprio Rony para fazer o terceiro gol e termina a noite de forma bastante positiva, assim como os outros dois atacantes titulares do técnico Abel Ferreira, e o Palmeiras volta de novo a grudar um pouquinho no Botafogo, que ainda é o líder do campeonato e se mostrando, né, como sempre, bem favorito ainda a buscar mais um título nacional. A nota ruim do jogo fica por conta do zagueiro Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, experiente, que estava pendurado na partida e de forma juvenil, infantil, com o jogo resolvido quando estava 3-1. Aliás, o Palmeiras tomou um gol besta, né? O Everton se atrapalhou com o Luan no cruzamento, o gol do Aleph Manga da equipe do Coritiba. O Palmeiras já depois, quando tinha feito várias mudanças no segundo tempo, acabou baixando o ritmo, mas não dá para tirar de cena este lance do Gustavo Gomes. Foi reclamar de uma falta que na verdade não ocorreu no meio campo do zagueiro Luan, em cima do atleta do Coritiba, porém nada se justificou esse destempero do Gustavo Gomes, que acabou levando um cartão amarelo, repito, infantil, aquele cartão bobo, besta, e com isso está fora do clássico do próximo domingo contra o São Paulo no Morumbi, lembrando que o Palmeiras só tem como opção de zagueiro titular o Luan, Murilo machucado, Gomes suspenso e o reserva imediato vai ser o jovem Naves, ou então o Abel pode ter o improviso de um jogador que tem treinado nesta posição, mas que para mim seria um grande absurdo colocá-lo em campo justamente diante do São Paulo, o volante Jailson. A imprensa contra o Abel, olha, é o mundo contra o Abel, hein? E a coletiva foi bem isso, hein? Ele se defendendo de todo mundo e acusando todo mundo ali. Alguns pontos acho que ele vai bem, outros pontos ele passa do limite, pra gente discutir. Fala, acho, volta e meia é sempre, muitas vezes, né? Não sempre. Muitas vezes é interessante quando volta da coletiva da Abel,
E parece que falta tempo aqui, que a gente tem para debater a opção do primeiro tempo, a opção do segundo tempo, como ele mudou o jogo, a peça que ele potencializou. Hoje foi isso do Só que futebol. só que me parece que ele entrou nessa. E aí é difícil falar, porque teve a polêmica da semana passada, tem polêmica das últimas semanas, o início de Campeonato Brasileiro do Abel, muito bom dentro de campo. A gente já se debruçou aqui muitas vezes. Eu não vou vestir carapuça, porque a gente sempre para aqui para falar do futebol do Abel. E o Abel é muito valorizado pelo seu futebol. E acho que ele está entrando numa guerra que, sinceramente, não é com a gente. A gente não está aqui para... Então, assim, acaba que o que a gente queria absorver da coletiva do Abel é muito pouco. É falar sobre campo, sobre time. Agora, ele fala ali no final, até anotei que ele fala, se calhar sou eu o problema. Não custa, talvez, uma autocrítica. Pensar em tudo que ele já fez, porque se há implicância ou não, e de fato o Hernan é um jornalista de muito boa informação, de muito bom acesso. Então, assim, se há, se não há, tudo bem, mas eu acho que tem uma guerra. Uma guerra está aí. Por quê? Tem erro do lado de lá, tem erro do lado de cá, tem erro do lado do Abel, quando ele se coloca num pedestal de que ele agora vai determinar como é que deve ser o comportamento de jornalistas em entrevistas. Isso é de uma infelicidade tremenda, tremenda. Eu particularmente sou muito fã do treinador Abel Ferreira, do trabalho dele de campo. Mas esse comportamento eu acho de uma arrogância, pedante num nível assim de que, sabe, porque vocês perguntam as mesmas coisas. Não, o Vinícius estava ali, por acaso era até o Nicoletti, nosso colega. Isso. Ele estava querendo debater sobre cansaço, sobre o tempo. Isso. Porque vocês têm que pressionar. Não é assim, meu amigo. Ele pressiona a Leila, porque a Leila vai lá e assina o calendário. Isso. Entendeu? E aqui... a patrocinadora dele interessa a ela esse calendário que ela patrocina. Só posso alguém dizer que ele não reclama dos estaduais. E aqui não se fala nada sobre calendário. Nunca se fala nada. Então assim, parece que não se nunca pressionamos ninguém sobre calendário. Acaba sobre que o tempo Abel... que se perde, né, a cada temporada com jogos que não têm importância alguma. Com detalhe, André, que você sabe muito bem, em alguns momentos da carreira, isso é prejudicial para nós. É claro que é. Claro. E nunca vi nenhum técnico vir aqui defender a gente quando pressiona também. E só para terminar, eu sou defensor do Abel. De generalizações. O Abel, e uma pena pela inteligência que a gente sabe que o Abel tem. Claro. E o Abel, de muita reclamação, muito esporrento, um cara de, sabe, passar um pouco do limite muitas vezes em campo, ele está levando isso para a coletiva. E aí a gente está perdendo, a gente no caso quer absorver alguma coisa para debater, a gente está perdendo o pouco que ele ainda entregava quando ele reclama. Mas quem sabe de tudo aqui dentro sou eu. Ele praticamente quer anular o debate sobre o Palmeiras, porque se a gente não assiste todos os treinos, a gente não tem direito de comentar o que se vê em jogos. Mas ele também diz que ele erra às vezes, e precisa de acertar muito mais do que erra. Quando ele fala que... Quando ele fala de erro, que ele toma decisões, ele erra, ele está falando com relação a jogo ali. Perfeito. Não me parece que ele está falando com relação às declarações dele. E aí eu acho que... E talvez no episódio do celular, o qual ele pediu desculpas. Se pensar cada absurdo que a gente ouviu ali, porque tem gente que infelizmente... E aí muitas vezes a gente tem que entender o desabafo do Abel e de outros atletas. Tem gente que não sabe o ofício. Sabe? Tem gente que vai para a coletiva hoje em dia para tirar sarro, para provocar, para levantar. O Eugênio estava aqui brigando para o Abel cortar para cima de torcedor rival, ou jornalista, opinião pública. E é o show de generalização que acontece. Nem todo mundo, acho que daqui a pouco vai ter que separar bem. Quem está ali para quase que abraçar o Abel, sabe? Ou meu Abel, meu ídolo, tal, que está ali para tentar fazer uma cobertura e está ficando difícil separar. Então, traz para a gente uma coletiva que é muito mais de um Abel pressurizado da semana, incomodado com os debates, já que eu estou na boca de todo mundo que ele fala assim, e que foi para ele. Ele já chega num tom bélico. Eu acho que o rapaz, um colega, ia abrir a coletiva, ele fala: não, vamos esperar os seus colegas se acomodarem, senão eles vão ficar magoadinhos. Eu magoei eles essa semana. É um comportamento, muitas vezes até infantil, assim, sabe? O Abel, ele precisa entender um pouco mais o tamanho dele. O Abel tem um tamanho muito grande no futebol brasileiro, valorizado há 3 anos, como ele fala, daqui a pouco faz 3 anos, muito valorizado no futebol brasileiro, debatido, especulado como um possível nome para a seleção brasileira, festejado como um grande treinador. A gente falava daqui a pouco, o Eugênio falava como ele potencializa, como ele, sabe, o trabalho vai evoluindo. Antes era um time reativo, não, um time que tem repertório e mais, e faz o time jogar bem sem ter peça de reposição, recebeu o Arthur agora, talvez ainda queira um volante. Então, a gente está aqui sempre valorizando para ele cair nessa vala comum. Ele é mais que isso. Eu torço que o Abel não caia nessa vala comum de ser mais o treinador que fica ali brigando contra situações pontuais. Porque falaram disso essa semana. Falar de bola. Não, porque essa semana um amigo lá de não sei aonde falou falar de bola. Então, tomara que de fato esse tempo dessa janela de descanso da data FIFA faça bem também. Porque eu acho que ele tá pressurizado por essa guerra. Do Abel. Eu entendo também. Só acho que como ele pode reagir é diferente. Eu entendo os incômodos do Abel. Eu entendo que, às vezes, há quem agrida os personagens do futebol. E nós estamos num momento, no esporte, no mundo,
em que os personagens às vezes ficam maiores do que os clubes do futebol. E isso eu não gosto disso. Eu acho os clubes muito mais importantes que os personagens, mas os personagens muitas vezes ficam mais importantes que os clubes. Isso tem sido uma coisa usual. E isso, obviamente, fomenta também a parte econômica. Os personagens passam a ganhar muito dinheiro, passam a ganhar muita mídia, passam a ganhar muita projeção. Não é o que eu gosto. Quando eu falo hoje na abertura sobre desumanizar o jogo, isso desumaniza. Porque todo personagem é um ser humano e às vezes parece que ele sempre precisa fazer tudo perfeito, senão ele vai ser criticado. Mas esse tipo de generalização não é positiva. Assim, e aí quem fala é alguém que... É ruim eu ter que falar de mim, sabe? Assim, mas eu defendo o Abel desde que chegou ao Palmeiras. Sim. Desde quando ele era xingado, criticado, decisões que ele tomou, jogar fechado contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque no jogo de ida, etc. Tal. Colocou o Rony de centroavante. O famoso jogo com o São Paulo, que deu aquela celeuma, a opção que ele fez. Tudo porque não é porque eu gosto ou não gosto, não, porque eu concordei com as decisões dele, porque para mim ele é um cara que conhece muito futebol, conhece muito o clube que vive e se dedica a esse clube de uma maneira exemplar para todos os treinadores. Ser intenso, você pode ser intenso de várias formas, é o jeito dele. Perfeito? Não questiono o jeito dele. Mas você pode ser intenso do jeito mais leve, do jeito mais pesado, do jeito mais agressivo, do jeito mais feliz. Você pode ser de vários jeitos. E ele é o jeito dele. E todos os jeitos são válidos a partir do momento que eles produzem coisas boas e o dele produz. Eu só me incomodo um pouco de tudo que ele fala com a generalização. Eu sei que várias coisas boas. Porque no final das contas... Ele seria um cara bom para esse debate. Ele seria um cara bom para esse debate. Nossa senhora, mas ele não está separando. E ele ainda está numa coisa muito de guerra. Ele senta ali para uma guerra. Isso exige de quem está ouvindo o Abel uma capacidade de discernimento que a pessoa não tem obrigação de ter. Porque a pessoa não sabe como é o trabalho de cada jornalista da imprensa. A pessoa não sabe como cada um pensa a sua vida, o que cada um fez ao longo da sua carreira. Os que eventualmente criticaram o calendário, criticaram o CBF, criticaram o campeonato estadual. Em algum momento, quem sabe, perderam o emprego por isso. Né? Ele não sabe. Eu sei. Ele não sabe. O que cada um passou na sua vida pessoal, se sofreu ameaça, se foi dirigente importante pedir cabeça de jornalista para dirigir para a chefia de empresa, como já aconteceu. Ele não sabe. E quando ele generaliza... E aí uma coisa que eu lamento, ele colocou todo mundo para essas pessoas no mesmo pacote. Sim. Tem quem está vendo, a gente que sabe, tem gente que não sabe. Então, assim, eu estou citando só esse ponto, porque no mais eu concordo com tudo que ele disse, tá? E só para completar minha parte, sobre a questão de juiz perseguir personagens do futebol, isso é mais velho que andar para frente. E eu não duvido que, para mim é muito claro que para alguns juízes, para tirar o cartão do bolso para o Abel é mais fácil do que para tirar o cartão do bolso para outros treinadores. Quero ouvir um pouquinho do Kfouri e também do Eugênio sobre o assunto para a gente avançar. Eu realmente não vou, da minha parte aqui, entrar na discussão proposta, porque é uma discussão que está proposta, sim, né? Sim. Na verdade, é uma discussão proposta no seguinte sentido: não quero debater. Vou deixar aqui a minha opinião, é uma opinião que está formada, é isso, né? São verdades e tudo mais e tal. E pronto. Não estou interessado em debater porque o meu trabalho não é esse. Então, eu falo sobre o que não é o meu trabalho, mas na hora de tratar de fato do assunto, não. O meu trabalho aqui é corrigir os meus jogadores e tal. Eu acho que ele se equivoca. Tremendo treinador de futebol, sou fã como amante do jogo. Exato. Tremenda contribuição para o futebol brasileiro. Pessoalmente aqui, fiz defesas do Abel quando ele foi ridicularizado pelo então presidente da CBF, Rogério Caboclo, esse mesmo que foi afastado da confederação por denúncias de assédio, diversas denúncias e diversos assédios, que ridicularizou o Abel numa festa de encerramento da temporada do futebol brasileiro, porque o Abel ousou, sendo estrangeiro, colocar o dedo em certas feridas aqui de calendário, de gramado, etc. Exato. Não lembro exatamente o que foi. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Absoluta razão. E eu peço, como amante do futebol... No primeiro ano dele no Brasil. Como jornalista, que ele e a comissão técnica dele continuem a fazer isso. Porque essas questões são muito importantes e o futebol brasileiro tem defeitos estruturais absurdos. Agora, no momento em que ele sai desse papel e começa a dizer o que é que deve ser falado, o que é que deve ser opinado, o que deve ser enxergado, ele comete o equívoco máximo, na minha opinião, de tudo que ele disse hoje, de dizer que
os jornalistas esportivos são agentes do futebol e devem falar só das coisas boas. Nós estaríamos descumprindo o nosso papel. Aliás, estaríamos fazendo muito mal ao futebol se só falássemos das coisas boas. E aí eu volto ao problema do meio de semana, que deixou ele muito irritado, e eu compreendo, porque afinal de contas, se ele se sente perseguido pela arbitragem brasileira, e de fato ele se sente, é difícil enxergar as coisas além dessa camada da perseguição. Então eu dou a ele esse desconto, sem problema nenhum, compreendo a irritação, a indignação. Mas no meio de semana, no episódio de ter arrancado da mão de um jornalista um celular numa área onde esse jornalista podia trabalhar, na verdade era a única área onde ele podia trabalhar, e ele estava fazendo apenas o que se pede a um jornalista, sim, ele, ao comentar o fato, ao falar em invasão de privacidade e depois ao apontar o dedo e dizer o futebol brasileiro está desse jeito por causa de pessoas como você e tudo mais, ele mostra que ele não compreende o que é o nosso trabalho. Ele não compreende as intenções, ele não compreende as obrigações, ele não compreende as necessidades, ele não compreende a função. Então, fica difícil discutir. Eu gostaria que alguém, no entorno dele, explicasse para ele, no contexto apenas, digamos, filosófico, se é que eu posso usar essa palavra, quais são as obrigações, quais são as necessidades. Qual é a natureza da função e por que, às vezes, a função incomoda pessoas que estão na posição dele? Existem exageros do ponto de vista pessoal, ofensas, ataques? Sim. É óbvio. Muito óbvio que tem. É óbvio. Isso não se trata de opinião. É um fato. Ele tem direito de se indignar contra isso? Não. Ele tem obrigação de se indignar natural contra que isso. se indigne. Assim como nós. Então daí, pessoal, foi o pós-jogo aí da vitória do Palmeiras sobre o Coritiba, 3-1 no Allianz Parque. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Palmeiras subindo na tabela, 2 pontos do Botafogo agora, e a questão aí de tempo para o Palmeiras assumir a liderança do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.